Bom, vamos iniciar então configurando o lookup da situação do cliente, ok? Bom, eu já estou aqui com o projeto aberto, né? No caso aqui nós iremos realizar essa configuração inicialmente aqui no projeto em duas camadas, tá? Bom, como nós já vimos aí anteriormente, nós temos aqui o pacote com.t2ti.cliente, onde eu tenho aqui a classe cadastro cliente, tá? Essa aqui que é a nossa tela onde o usuário vai cadastrar os clientes. Bom, inicialmente aqui eu tenho dois lookups, que é o lookup da situação cliente e também o lookup do CEP. Tá? Essa grid que nós estamos visualizando aqui, ela está vinculada ao VO com.t2ti.java.cliente.vo, ok? Então aqui todos os registros, eles serão, os registros dessa grid, eles serão instâncias lá da classe cliente.vo, ok? Então aqui foi definido alguns atributos, desses componentes aqui, tá? Esse componente que nós estamos utilizando, no caso aqui, é o code lookup column, tá? Nós temos outro componente também para a utilização do lookup, que é o code lookup control, né? Qual que é a diferença entre esses dois componentes? No caso, o code lookup column, ele é utilizado em uma grid, ok? E o code lookup control, ele é utilizado em um form, ok? Então, a configuração dos dois componentes, ela é realizada da mesma maneira, tá? Não tem diferença você configurar um code lookup column e também configurar um code lookup control. Você realiza a configuração da mesma forma, tá? Então, aqui nesse treinamento nós iremos ver aqui apenas como configurar o code lookup column, tá? Já que não existe diferença entre a configuração desses dois componentes, ok? Bom, então vamos analisar aqui as propriedades desse componente ali, situação cliente, tá? O nome desse componente é o code lookup column 1, tá? Nós aqui temos que definir alguns atributos desse componente, no caso aqui o column name, né? O column name que foi definido aqui é o situação cliente.descrição, tá? Bom, primeiramente vamos abrir aqui o VO cliente.vo, né? Se vocês analisarem esse VO, vocês vão perceber que nós temos aqui um atributo chamado situação cliente. E esse atributo é da classe situação cliente.vo, ok? E dentro daqui da classe situação cliente.vo, nós temos dois atributos, que é o ID e a descrição, ok? Bom, então o que nós definimos aqui para o column name foi o situação cliente.descrição, tá? Então o usuário aqui nessa grid, quando ele selecionar um item lá do lookup para esse atributo, ele vai visualizar a descrição da situação do cliente, tá? Nós aqui estamos com um banco de dados aberto, né? O banco de dados que nós estamos utilizando aqui é o teste lookup, tá? Nós estamos utilizando aí o gerenciador, o MySQL, né? Nós estamos utilizando o MySQL. E temos aqui essa tabela, situação cliente, né? E nessa tabela nós já temos aqui alguns dados pré-cadastrados, né? Então, a situação do cliente ela pode ser normal, com pendências ou com restrições, tá? Então, uma dessas três opções é que vai aparecer aqui na tela, na grid, né? Nesse componente, nesse atributo situação cliente, ok? Bom, as outras propriedades que você deve definir para esse componente, vou selecionar aqui o lookup. No caso aqui o editable onEdit, o editable onInsert, eles devem estar selecionados como true, né, informados como true, para que o usuário consiga editar ou inserir os dados enquanto a grid estiver em nenhum desses dois modos, ok? Os outros atributos, por enquanto, nós não iremos alterar, né? Iremos manter os valores padrões, tá? Então vamos aqui inicialmente realizar a configuração desse lookup, tá? Bom, então nós temos aqui que criar um objeto da classe lookup controller, né? Essa classe está no pacote org.openswing.swing.lookup.client, tá? Faz parte aí das bibliotecas do OpenSwing. Eu vou criar aqui um objeto chamado situação cliente.vo.
aliás, situação cliente controller, tá? Eu vou instanciar esse objeto aqui dentro do construtor. E agora eu vou começar, iniciar a configuração do mesmo, tá? O primeiro passo aqui na configuração desse objeto é você definir o lookup value class name, o value object class name, tá? O que você deve informar aqui nesse método, no parâmetro desse método? Ele recebe aqui uma string, você deve informar o nome da classe, a qual esse código lookup está vinculado. No caso, nós estamos vinculando esse lookup ao com.t2ti.java.situação cliente. Situação cliente VO. Ok. Bom, o próximo passo agora é nós definirmos a vinculação, no caso nós definirmos as vinculações entre o VO pai, que no caso aqui é o VO que está vinculado aqui à grid, que é o cliente VO, e o VO filho, que no caso aqui é o VO que está definido no lookup, que é o situação cliente VO. Tá? Então vamos aqui definir essas vinculações. Então eu vou utilizar aqui o objeto situação cliente controller. Eu vou utilizar aqui o método addLookupToParentLink, tá? Esse método ele recebe aqui como parâmetro duas strings. O que nós devemos definir nessas strings? Bom, o primeiro parâmetro você tem que informar o atributo do lookup. No caso, o atributo do lookup que nós temos aqui é o ID. Se nós viermos aqui em situação cliente, nós temos o atributo ID. Tá? O segundo parâmetro que você deve informar é o seguinte: qual atributo do lookup pai que será setado de acordo com o atributo ID da situação cliente VO. No caso, o atributo que será setado é o situação cliente.id. Ok? Então aqui nós temos o ID da situação cliente VO, nós iremos setar essa informação no atributo situação cliente ID lá do cliente VO. Ok? Bom, nós iremos realizar aqui esse mesmo procedimento no caso para a descrição. Tá? Então o atributo descrição da situação cliente VO, ele será setado no atributo situação cliente.descrição lá do VO cliente VO. Ok? Então aqui nós definimos as duas vinculações, no caso nós temos apenas duas vinculações entre o VO pai, que é o VO cliente VO, e o VO filho, que no caso é o situação cliente VO. Ok? Bom, quando o usuário clicar aqui no botão do lookup, quando nós configurarmos aqui corretamente, vai aparecer aqui para a gente, para o usuário, um botão ao lado aqui desse campo texto. Tá? Esse é o chamado lookup button. Tá? Quando o usuário clicar nesse botão, automaticamente será aberta uma tela para que o usuário selecione a situação do cliente a qual aquele cliente está vinculado. Tá? E nessa tela nós teremos aí uma grid com os registros que serão mostrados, no caso as situações clientes que estarão cadastradas no banco de dados. E para essa tela nós podemos definir o nome das colunas que irão aparecer ali para o usuário. Tá? E como é que nós definimos o nome dessa coluna? Bom, nós utilizamos aqui o método setHeaderColumnName. Tá? E o que esse método ele recebe como parâmetro? Ele recebe também duas strings. Tá? Quais são essas strings? Bom, primeiramente você tem que definir o nome do atributo. No caso, essa tela de lookup ela vai apresentar os dados de situação cliente. Então, eu vou informar aqui o atributo ID do situação cliente VO. O nome da coluna para o ID, eu vou colocar aqui também como ID. Ok?
Então nós definimos aqui que para a coluna ID, o título da coluna será ID. Ok? Você poderia colocar aqui, no caso, qualquer outro nome. Por exemplo, vou colocar aqui código. Tá? Para a coluna descrição, né? No caso, para o atributo descrição lá da classe situação cliente VO, o nome da coluna será descrição. Ok? Bom, dessa forma nós definimos aí os header column name, né? Lá no caso, os títulos das colunas que irão aparecer lá na tela de lookup, né? No grid da tela de lookup. Ok? Bom, qual que é o próximo passo agora? Nós vamos definir quais colunas que serão visíveis nessa tela de lookup, tá? Existem duas maneiras de você realizar esse procedimento. A primeira maneira é você definir aqui através do método setVisibleColumn, né, qual ou quais atributos serão visualizados. No caso aqui, para cada atributo, você tem que utilizar esse método, né? Então aqui o procedimento é o mesmo que nós utilizamos ali para definir o nome das colunas, né, do cabeçalho das colunas, né? Então, por exemplo, aqui, para o atributo ID, essa coluna será mostrada, né? Então, informa aqui o parâmetro, né? No caso aqui, primeiro nós informamos uma string, e logo depois um objeto boolean, tá? Então, a coluna ID, né, que no caso aqui terá o nome dessa coluna código, será mostrado. Ok? Então nós definimos aqui como true. Uma outra opção que você tem, no caso aqui nós iremos utilizar essa opção, é você utilizar aqui o seguinte método. .setAllColumnVisible. Tá? Então nesse método aqui, você não precisa informar cada campo do seu VO, né, cada atributo do seu VO, se ele vai ser visível ou não. Se você quer que todos os atributos do seu VO sejam visíveis para o usuário lá na tela de lookup, então você utiliza aqui desse método setAllColumnVisible. Tá? Então vou definir aqui esse parâmetro como true. Ok? Bom, então dessa forma nós já definimos aí quais o nome das colunas, né? O cabeçalho das colunas, quais as colunas serão visíveis, né? Vamos utilizar aqui outro método também, que é o setVisibleStatusPanel, tá? Esse método aqui, ele vai definir se o painel de status lá da grid da tela de lookup vai ficar visível ou não, tá? Nós vamos definir aqui como true. O que é esse painel de status? Bom, se vocês visualizarem aqui na grid, vocês podem perceber que aqui abaixo dela tem um painel, tá? Esse aqui que é o painel de status. Aqui a grid ela automaticamente exibe algumas informações sobre os registros que estão sendo visualizados, né? No caso aqui ela exibe a quantidade de registros que possuem, né? Que foram trazidos lá do banco de dados, ok? Bom, então nós vamos definir que esse painel estará visível, né? Vamos definir agora o tamanho da tela de lookup, né? No caso aqui nós iremos utilizar o método setFramePreferredSize, tá? Então aqui nós temos que informar um objeto da classe Dimension, tá? Então nós vamos aqui instanciar esse objeto. Nós passamos aqui como parâmetro 2 inteiros. Vou colocar aqui um valor 400 por 500, tá? Esse valor você define, né, de acordo com o tamanho que você deseja que a tela de lookup apareça, né, para o usuário. Esse aqui é o tamanho inicial da tela. O usuário posteriormente vai poder redimensionar essa tela. Ok? Então aqui nós apenas definimos o tamanho inicial dessa tela de lookup que irá aparecer aí para o usuário. Ok? Bom, vamos definir agora o título dessa tela, né? Então nós utilizamos aqui o método setFrameTitle, tá? Então ele recebe aqui como parâmetro uma string. Eu vou colocar aqui o título como importar
situação cliente. Ok? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui executar novamente o projeto, tá? Para a gente ver quais foram as mudanças que nós já tivemos nessa configuração que nós realizamos. Tá? Então vou aqui executar esse projeto. Vou abrir aqui a tela de cadastro do cliente. Vou tentar inserir aqui um novo usuário. Bom, inicialmente nós ainda não conseguimos utilizar esse lookup. Tá? Se nós visualizarmos aqui no console do NetBeans, inclusive foi mostrado aqui um erro, né? Falando que o lookup controller ele não está definido corretamente. Tá? Bom, então vamos finalizar aqui a configuração do lookup. Tá? Nós iremos realizar esse procedimento no próximo vídeo.